Culture-se, porque o projeto do governo ameaça a universidade pública no Brasil. Quero agradecer a presença, né, das pessoas que estão aqui hoje, especialmente a presença das nossas convidadas de hoje, as professoras Catarina Meireles, que é professora do Departamento de Psicologia daqui da UF, no Polo de Volta Redonda. Ela é doutora em Políticas Públicas e Formação Humana pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, membro do Observatório da Educação, Políticas de Expansão da Educação Superior no Brasil. Então, eu convido a professora Catarina, por favor. E também a professora Andréia Araújo do Vale, que é professora da Escola de Serviço Social, daqui da Universidade Federal Fluminense. É programa também do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Serviço Social, da nossa escola. É doutora em Políticas Públicas e Formação Humana pela UERJ também. É isso. Obrigada, Andréia. Bom, lembrando que a gente vai fazer a transmissão das falas em mais um momento de discussão, de debate sobre esse projeto que a gente precisa se preparar, conhecer para poder enfrentá-lo. E aí, cada uma das professoras tem até 40 minutos para fazer suas falas e depois a gente abre para conversa, tá bom? Então, vou passar primeiro a palavra à professora Catarina. Pode deixar. Bem, boa tarde a todas e todos. Gostaria de agradecer o convite, né, do sindicato que eu milito, que eu faço parte, que eu acredito. Acho que é um momento muito importante. Eu acho que é importante estarmos aqui refletindo, como aconteceu já na quinta-feira. Eu pude assistir e entender a importância de refletirmos sobre esse projeto, sobre essa proposta que está colocada e, de alguma maneira, poder contribuir com o que eu venho pesquisando, ou que pelo menos eu pesquisei há 3 anos. Bem, queria fazer um breve relato da motivação da pesquisa que originou no estudo da educação superior em Portugal, principalmente do trabalho docente, né, as características do trabalho docente dos professores das universidades públicas de Portugal, que foi objeto da minha tese. Quando eu entrei no doutorado, meu objetivo era estudar o REUNE. Havia toda uma questão, vivenciei situações relativas ao REUNE, a implantação do REUNE, como isso aconteceu na Universidade Federal Fluminense, e algo me espantava no momento da implantação do REUNE, que era o comportamento, a atitude dos próprios professores. Eu queria entender um pouco essa forma de subjetivação, os modos de subjetivação dos próprios docentes em relação às reestruturações, às mudanças ocorridas na universidade. Comecei o doutorado com esse projeto e, estudando e tendo abordagem, contato com as disciplinas, eu fui percebendo que, mesmo presente na própria literatura, e todos tinham essa informação, o REUNE, na verdade, reproduzia alterações, modificações circunstanciais e fundamentais ocorridas na educação no ensino superior em outros países também. Né? Não era algo que se restringia ao Brasil, não era uma característica de nosso sistema de educação superior. Fui percebendo que faz parte de uma estrutura macro, econômica, política e social e obedece a diretrizes dos organismos internacionais. Então, estudando, me aprofundando sobre o REUNE, eu pude identificar que, assim como no Brasil, em 2006, houve a implantação do REUNE e modificações legais que levaram à implantação do REUNE, também em Portugal, nesse período, havia ocorrido uma reestruturação também das universidades portuguesas. E aí eu quis conhecer melhor, eu quis entender, porque, coincidentemente, no mesmo ano, o primeiro fato foi esse, que no mesmo ano, eu queria ver se isso trazia alguma semelhança que pudesse ser aperfeiçoada, mas pela ampla reestruturação que Portugal vinha sofrendo logo após ter aderido ao processo de Bolonha, okay? Tratado de Bolonha. E aí eu fui para Portugal. Inicialmente a minha ideia era comparar
o reúne com a entrada no processo de Bolonha e as transformações, comparando a atuação, engajamento, envolvimento dos docentes, o modo de subjetivação dos docentes, tanto do Brasil quanto de Portugal. Ao chegar lá, eu me espantei. No primeiro dia que eu cheguei em Portugal, eu já fiz contato com a minha orientadora no Brasil, dizendo, olha, apaga tudo, vamos começar do zero, tudo que a gente estava pensando até então. Porque o que eu observei no ensino superior de lá era de uma peculiaridade, né, apesar de muitas semelhanças, e essas semelhanças, sobre essas semelhanças que eu pretendo falar hoje, mas havia peculiaridades que nós não tínhamos acesso, não tínhamos informação. Então eu, naquele momento, decidi deixar de lado por um momento o reúne a realidade brasileira e me aprofundar no que significava entrar no processo de Bolonha, o que significava adaptar todas as universidades, o sistema de ensino superior à nova modalidade recomendada pelos organismos internacionais, incluindo aí o fato de que Portugal se encontrava sob a égide da Troika. Então, os organismos internacionais indo sistematicamente a Portugal e impondo restrições, a austeridade sendo delimitada em todas as esferas econômicas, sociais e políticas de Portugal, e o ensino superior passando também por reestruturações muito significativas. Então, eu comecei a estudar o processo de Bolonha, minha tese, né, tem muitos elementos, muitas informações, estudar o processo de Bolonha, e o que me chamou a atenção também foi a ampla reestruturação legal, jurídica, que se fez necessária para criar o terreno para que essas mudanças viessem a ocorrer. Eu só queria fazer um adendo aqui, que é o seguinte: quando a Nina me convidou para participar da mesa, eu havia justificado para ela pedido desculpas, porque em termos de Futurice, eu ainda não havia feito nenhuma leitura aprofundada. Então eu falei, olha, eu vou contribuir levando a experiência de Portugal para que a gente possa ver em que medida tem semelhança ou não tem. E aí meu propósito não era, né, ler, nem que eu não teria tempo, cheguei de viagem e tal. Entretanto, ontem eu fui ler, antes de ontem, fui ler o Futurice. E aí, novamente, a minha surpresa, ou não tão surpresa assim, mas a constatação de que o Futurice é uma cópia de todas as mudanças, de várias mudanças que também ocorreram em Portugal. E me chamou a atenção de que as mudanças que operaram, que mudaram o regimento jurídico das instituições portuguesas, que aconteceram em 2007, na Lei 62 de 2007, que cria o RJIES, né, o Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior de Portugal, elas são uma decorrência de um documento elaborado pela OCDE. Epa, tem alguma coisa aí, né, uma pulga atrás da orelha. Eu comecei a estabelecer uma hipótese que eu acho que não é nenhum absurdo, né, que eu quero colocar, pensei assim de uma forma muito aleatória, mas de ontem para hoje eu estou acreditando que o Futurice, eu vou fazer essa defesa aqui, seria uma espécie de pedágio para a entrada do Brasil na OCDE. Poderia ser. Eu comecei a investigar e aí eu fui procurar jornais, né, revistas. Por exemplo, no jornal O Globo, de 3/8, ou seja, dia 3, agora, quando fala do Futurice, fala de aumentar a autonomia das universidades federais, parcerias União-Universidade e OS, captação de recursos, que não se trata de privatizar, que é uma nova forma de financiamento. Mas aí eu fui investigar também como que se dá a entrada do Brasil para a OCDE. Na verdade, o Brasil já fez essa solicitação desde 2017, 2018, e ainda não foi aprovada a sua entrada, né? Segundo Trump, primeiro a Argentina precisa ser aprovada para posteriormente o Brasil passar por essa aprovação. Mas Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, numa publicação pelo Facebook no dia 18 de julho, diz que o ingresso do país na OCDE está bastante avançado. No mesmo dia, Onyx Lorenzoni disse que vai criar um conselho de preparação para a adesão do Brasil à OCDE. E aí eu fui tentar entender que o Marcos Sintra, também secretário especial da Receita Federal, diz que o Brasil vai arrumar o passado se ajustando à realidade da OCDE. Quais são as regras para entrar na OCDE? Fui procurar saber disso. Primeiro, os postulantes, quem deseja entrar,
devem ser submetidos a processos de revisão estabelecidos pelo Conselho da Organização, formatado por todos os países membros. Ele precisa ser avaliado, precisam avaliar os marcos regulatórios adotados pelo país. E são necessárias reformas econômicas conduzidas a nível de transparência das empresas e do governo. Entrar para a OCDE é encarado como uma espécie de selo de qualidade que permitiria atrair investimentos estrangeiros e uma comercialização, ampliando aí essa comercialização. O jornal O Globo traz essa informação e garante que é uma consolidação das políticas neoliberais. Então, entrar para a OCDE exige uma reformatação em vários níveis que são exigidos. A OCDE tem por prática fazer estudos, diagnósticos e encaminhar orientações para a educação em todos os níveis. E para a educação superior, em Portugal, em 2006, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no período, solicitou ao CDE que realizasse então um estudo. Esse estudo visava adaptar, trazer recomendações sobre o ensino superior de Portugal para que ele pudesse se adaptar e se tornar adequado para entrar no espaço europeu do ensino superior, EES, 3ES. Ou seja, toda a formatação necessária para que as universidades portuguesas pudessem estar devidamente adequadas ou enquadradas, como termo adequado, o termo mais utilizado, enquadradas ao espaço e todas as suas recomendações. Assim, os peritos da OCDE foram a Portugal, passaram por um tempo lá, eu não tenho aqui ao certo, mas eu acredito que em torno de 1 a 2 anos, foram a todos os institutos, entrevistaram a comunidade acadêmica, os estudantes, principalmente os clientes, né, os potenciais clientes, os empresários, o mercado, né, as configurações locais, regionais, os políticos, e a partir desse estudo, desse amplo estudo, eles apresentam um documento que no primeiro momento é uma contextualização, uma descrição do sistema de ensino superior e em seguida apresenta 6 pontos de melhoria, que Portugal deveria se preocupar em mudar para se adequar às condições necessárias impostas pela organização. Okay? Fazendo uma análise, eles encontraram muitos problemas no sistema de educação superior. Eles entenderam que em 1986, a lei de bases que regia, né, que vigia e que regulava o sistema de ensino superior não era suficiente. Não era suficiente por quê? Vou procurar aqui. Não era suficiente porque não estava explícito na lei de bases o importante papel das universidades na economia, na relação, da sua relação de prestação de serviços para as indústrias. Está explícito. Eu queria te dar uma aula só. Então a lei ela era deficitária. A lei era deficitária porque ela não previa que as universidades poderiam representar, né? E isso era uma questão que os professores, os teóricos, muito obrigada, falavam muito sobre o peso que recaía sobre o ensino superior como uma possibilidade de tirar o país da crise. Assim, estaria na sociedade do conhecimento a possibilidade de desenvolvimento econômico e as universidades seriam responsabilizadas por isso. Então, em princípio, a OCDE entendeu que as universidades, por conta da legislação, não davam o devido valor a essa relação com a indústria, na sua relação de prestação de serviços. Um outro ponto identificado é que o modo de governação, como eles chamam, era burocratizado demais, hierarquizado demais, e que democracia pode ser antagônica à eficácia. Então, o excesso de democracia estava prejudicando, tornando as decisões muito lentas e prejudicando as universidades para que elas se tornassem mais competitivas. Logo, deveria haver uma reestruturação organizativa, fazendo uma distinção entre os conselhos que tomam decisões, que formulam políticas e estratégias para a organização, eu digo universidade, e o gestor, que seria um executante. Esse gestor seria o reitor. Caberia a ele simplesmente colocar para fazer e realizar essas decisões que fossem tomadas por esses colegiados. As organizações, como eu digo, as universidades, elas deveriam ter 2 características que pudessem ser opcionais. Né? Ela pode optar. Né? Um outro elemento importante no estudo sobre o ensino superior, e que alguns autores também chamam a atenção, é o caráter de voluntariedade, né? Como se fosse voluntário, é opcional. A gente entra, não reúne se quiser.
a gente adere ao futuro se quiser. A gente entra em Bolonha, no processo de Bolonha, se quiser. A gente se adapta às recomendações da OCDE, se quiser. Isso não é verdade, né? Como você resiste? Como você diz não? Se está condicionado a isso o financiamento, a garantia das condições de manutenção e sobrevivência da própria instituição. Então, sempre, em todas essas políticas, o caráter de voluntário, de adesão voluntária está presente, né? É importante registrar isso, porque a questão retórica ela vai ter um impacto, inclusive entre os próprios docentes que compram essa ideia. É uma suposta autonomia que nós teríamos, teoricamente, para decidir. A gente pode decidir. O que acontece é que não dá para decidir, né? Fica impossível decidir. Bem, então, naquele momento, a OCDE recomendava que as universidades deixassem de ser instituições públicas e passassem a ser fundações públicas de direito privado. Só que essa era uma adesão também voluntária. Okay? Os conselhos, que hoje seriam relativos ao nosso CUV, CEP, né, o outro que eu esqueci agora. Curadores, todos esses conselhos, eles estavam tornando muito lento os processos. Então, eles deveriam sumir ou diminuir de peso. Deveria haver um conselho gestor, ok? O conselho gestor aparece no Futuris. Um conselho gestor que fosse ocupado, em sua maioria, por membros externos, preferencialmente membros da economia, envolvido com atividades econômicas, empresários, que decidiriam os rumos da universidade. Caberia ao reitor e aos demais, para que os docentes não perdessem tempo, isso está claro lá, tá? Estou falando transcrição literal. Não percam seus tempos, seus valiosos tempos, com processos de tomada de decisão. Então, é necessário que peritos façam isso. É necessário que haja uma despolitização, como diz Seixas, uma autora que discute esse assunto, uma despolitização da política, que o ensino superior seja despolitizado. Tenha só a voz técnica, a perícia técnica tomando as decisões em embasamento teórico. Então, esse foi um outro elemento indicado. Chama atenção, então, para esses 6 pontos de recomendação, né? Um outro aspecto aí nessa contextualização do documento é que os reitores não devem ser eleitos. Quando o reitor é eleito pela própria comunidade, ele assume compromissos com essa comunidade, depois fica difícil não respeitar esses compromissos. Então, o reitor deve ser indicado pela Assembleia, essa nova Assembleia, que não é mais Assembleia, é Conselho Administrativo, esse novo Conselho Gestor, ele acaba indicando quem seria esse reitor. Na verdade, Portugal fez algumas adaptações, mas eles não implementaram todas as recomendações tais como a OCDE encaminhou. Okay? Então, apesar dessas 6 recomendações, Portugal acabou fazendo algumas adaptações. E, no caso da eleição para reitor, não foi acatado. Então, ainda hoje se elege o reitor na própria universidade. Assim como ter maioria de membros externos no conselho, também não foi acatado. Hoje são 65 para 30, 25, 30%. Vai mudar um pouco de universidade para universidade, mas existem membros externos. Uma questão que prevalece é que o presidente do que seria o nosso CUV, o presidente tem que ser obrigatoriamente um membro externo. Estudos mostraram, né, alguns autores fizeram uns estudos, mostraram que 95% dos presidentes dos conselhos de todas as universidades de Portugal são empresários ou pertencem ao setor econômico. Alguns são filósofos, outros políticos, mas em linhas gerais são empresários que hoje presidem os conselhos universitários das universidades portuguesas. Bem, me chamou a atenção, eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso, só citar e depois falar um pouco sobre essas 6 recomendações e a semelhança que elas guardam com o Futuris. Eu vou ler, não sei se a Andréa tem essa informação aí também, sobre os pontos do Futuris, né, que são apresentados. Primeiro, vocês sabem quais são os pontos? As categorias? Primeiro, governança, gestão e empreendedorismo. Segundo, pesquisa e inovação. Terceiro, internacionalização. Quais são os 6 pontos da OCDE para Portugal? 1. Governança e gestão.
2. Estatuto das universidades. 3. Financiamento. Não necessariamente nessa ordem, né? Financiamento. 4. Acesso e manutenção, né, dos estudantes na universidade. 5. Abertura para o mercado. 6. Qualidade na produção do conhecimento. Então, tentando compreender governança, gestão e empreendedorismo, esses 3 pontos do primeiro ponto do Futurice atendem a 3 pontos do projeto, do documento elaborado pelo CDE, que seria o primeiro, de governança, de estabelecimento de fundações, e o segundo, de gestão, que muda a estrutura interna da universidade. Inclusive, no futuro, se recomenda a criação do conselho gestor, não é isso? O conselho gestor. O empreendedorismo, que lá no documento do CDE seria o 6º ponto, que seria a abertura para a sociedade. Por sociedade, aqui eles estão entendendo o mercado, ok? A internacionalização, né, em Portugal, não necessariamente essa questão era tão relevante na medida em que eles já teriam aderido ao processo de Bolonha, e o processo de Bolonha impõe a internacionalização. Mas ainda assim, quando a gente vai olhar o futuro, se a gente vê a necessidade dessa internacionalização. E a pesquisa e inovação, para que em Portugal a gente pode entender os projetos de qualidade, que eles chamam de qualidade, e avaliação. Então, dentre essas mudanças, dá para perceber por aí, não sei se vocês concordam comigo, isso é uma viagem, mas dá para ver por aí que o Futurice guarda muitas semelhanças com esse documento elaborado pela OCDE para ser modificado, para que as universidades fossem modificadas. E foi elaborado por esse organismo. Não sei se eu viajei, mas na medida em que a gente está se adequando para entrar na OCDE, a minha pergunta é, não estaríamos fazendo essa adequação já por uma recomendação deste organismo, que fez isso de uma forma muito explícita e encomendada? Então é a questão que eu deixo aí. Bem, então em Portugal, quais foram as mudanças implementadas a partir dessas 6 recomendações? A primeira, que era a opção por se tornar uma fundação pública de direito privado. Até 2011, por aí, e aí eu também estou sem as datas aqui, o governo socialista de Sócrates é que havia implementado, em 2007, foi que havia implementado essa possibilidade. O governo de direita parou o processo de adesão. Né? É uma grande contradição que eles ficavam rindo, os professores entrevistados, porque foi justamente o governo de esquerda que promulgou e que colocou a lei, e o próprio governo de direita cancelou esse processo de tornar a fundação. Embora ele justifique que seria muito mais uma questão de economia, de ajustes legais, do que uma questão ideológica. O fato é que em 2015, por exemplo, a Universidade do Minho e outras universidades que, eu falo do Minho, que foi onde eu fiz o meu estágio avançado, aderiram e se tornaram fundações. Isso significa que elas são públicas, de propriedade pública, mas são regidas pelo direito privado. Então aqui nós temos a figura da OS. Não sei se eu tenho condições de fazer essa comparação por enquanto, mas assim, a OS seria uma OS contratada para gerenciar e para lidar com todas as questões relativas a esses contratos específicos. Lá foi um passo a mais. A própria universidade se tornou fundação. Ela passou a ser gerida e regida por critérios do direito privado. Ok? Uma outra questão foi a mudança dos conselhos. E aí todos os conselhos pelo RJIS, né, que eu falei, esse regimento jurídico, os conselhos foram reformatados. Então, como eu disse, tem uma estrutura externa, representantes externos em menor quantidade, ao contrário do que o CDE determina. Eu tive a possibilidade de participar da única reunião aberta ao público de um desses conselhos da Universidade do Minho. Somente uma é aberta ao público, as outras são secretas. E eu confesso que eu não tinha noção se eu estava numa reunião de universidade ou decisões de uma empresa com CEOs e por aí vai. Né? A conversa girava em torno dos lobbies necessários que eles precisariam fazer para ganhar mais rendimento, como que eles poderiam competir, por exemplo, com a Universidade do Porto, porque estava conseguindo mais alunos do que eles, como que eles poderiam expandir determinadas ações. Chegou um ponto, né, isso eu vou falar um pouco mais adiante, que toda a pauta circulava em como conseguir mais investimento, como captar mais recursos. Chegou um ponto que as pessoas começaram a sugerir coisas como a gente pode preparar souvenirs com o nome da universidade e obrigar, por exemplo, e uniformes, e obrigar, por exemplo,
atletas que vão concorrer a comprarem e só poderem usar esse tipo de material fornecido por nós. Obrigar a comprar esses souvenirs para representar. A gente pode alugar o espaço para realização de festas. O nosso ginásio pode ser alugado para realização de festas. E a coisa foi caminhando nesse sentido. E como podemos fazer para ter um escritório, então, em Bruxelas, para fazermos lobby com os políticos da União Europeia para conseguirmos maiores rendimentos? E caminhou nesse sentido, até que um determinado membro fez um alerta, né, que, primeiro, que todos estavam já aceitando a partida, como ele disse, que não haveria mais o financiamento público, o que aceitaria como dado o fato da redução do financiamento do Estado. E segundo, qual era o caráter que a universidade acabava por assumir, tendo em vista a necessidade, e principalmente porque o país se encontrava em crise, porque uma ideia é você conseguir captar recursos num país em desenvolvimento, que a economia, outra é num país que está em crise. Né? Já tinham feito de tudo, eu vou falar um pouquinho disso aqui, eles já tinham feito de tudo possível e ainda assim não alcançavam as metas, não batiam as metas. Então, esse conselho, ele é secreto, ele tem essa configuração e é ele que determina as diretrizes da universidade. Além disso, há um administrador que vai regular a distribuição de verbas e a questão de funcionamento e há outras estruturas. A ideia dos outros conselhos tende a diminuir. Né? Cada vez menos os docentes, os técnicos e os estudantes participam dos processos decisórios. Cada vez mais eles são desestimulados e os órgãos com os quais eles participam têm poder algum. Às vezes é só para discutir um tema sem nenhum poder de deliberação. Em relação ao acesso e permanência, não tinha muita alternativa, continuam cobrando as propinas e a ideia da OCDE é que, além de continuar mantendo as propinas, que são as mensalidades, ou, né, no caso, o valor do ano, né, do pagamento do curso pelos alunos, é que o Estado diminuísse as chamadas ações sociais. O Estado, como estava em austeridade, não deveria gastar com essas ações para que os estudantes permanecessem. Né? Então, eles propunham uma contratualização, um empréstimo, né, como a gente vê aqui que já existiu, que existe, né, que os estudantes fazem empréstimos para universidades públicas, empréstimos para pagar suas propinas e, quando formados, pagariam. Por outro lado, também em termos de financiamento, as universidades deveriam fazer contratos de gestão, contratar tanto com o Estado quanto com empresas e com arranjos regionais, econômicos regionais. Okay? Em relação à qualidade, que aqui a gente pode entender a questão da pesquisa e inovação, isso era um fato avassalador, porque para garantir a qualidade na produção, para garantir que as pesquisas e que todas as patentes e todo o projeto de inovação fosse reconhecido, e também para garantir a realização, o desdobramento do processo de Bolonha, foram instituídas várias agências de avaliação. Então, o processo avaliativo, né, que alguns autores chegam a chamar de febre avaliativa, se tornou paranoico na universidade. Então, tudo estava submetido à avaliação. Agências avaliadoras que faziam a auditoria, que faziam o acompanhamento e que atribuíam notas e avaliações e selos e identificações para essas universidades. E as universidades eram obrigadas a pagar por elas. Okay? Então, tem que contratar o serviço dessa auditoria para ter o seu selo, para poder comercializar os seus produtos e serviços internacionalmente, para poder competir com as demais universidades. A ideia da competição estava muito presente porque faz muito sentido esse ranqueamento. Como estamos melhor, em que melhoramos, o que produzimos, quantas publicações, quantas inovações, o que nós estamos propondo, quantas consultorias conseguimos realizar, quantos alunos nós conseguimos trazer para a universidade, como está o nosso processo de internacionalização. Tudo isso é pontuado e tudo isso interfere diretamente no financiamento da universidade. Tá? Vou chamar a atenção para esse fato. Vou colocar aqui. O Estado se responsabilizava, em 1995, por 96,5% do orçamento da universidade. 96,5% era o investimento do Estado, como nós temos aqui. Assim, né? Era todo integral, quase integralmente, o investimento estatal. Em 2007, essa participação do Estado no financiamento cai para 66,5%. Em 2011, cai para 62,1%.
Em 2012, 54,3%. Quando eu fiz a pesquisa em 2015, eu não tive os dados, mas os professores já falavam em torno de 40%. Estava havendo uma mudança também nesse financiamento. Eu participei também de uma reunião de reitores de universidades portuguesas e espanholas, e eles estavam tentando entender a nova fórmula de financiamento. O fato é que, na medida em que as universidades foram tendo autonomia financeira, foram sendo capazes, teoricamente, de captar seus recursos, o Estado cada vez se desonera mais. Ele cada vez mais vai se liberando do fornecimento, da garantia das condições mínimas para as universidades funcionarem. Então, as universidades precisam conviver aumentando o valor das propinas, né? Pela primeira vez, em 2014, houve uma redução, mas de 97 para cá as propinas só aumentavam, e aumentando a utilização dos fundos públicos. Né? Quais foram as medidas, eu peço licença a vocês aqui para ler, segundo o artigo 115 desse regimento jurídico, o orçamento estatal diminui e as universidades precisam, instituições, né, que são instituições politécnicos, universidades e politécnicos, precisam angariar seus próprios recursos por meio de, primeiro, participação do Estado, que se reduz cada vez mais. Propinas e taxas de frequência, cobrança de mensalidades, né, que por enquanto está descartada, no nosso caso. Produtos de atividade de investigação e desenvolvimento. Propriedade intelectual. Rendimentos de bens próprios ou de que tenham fruição. Prestação de serviços, emissão de parceria, de pareceres, venda de publicações e de outros produtos e atividades. Subsídios, subvenções, contraparticipações, doações, heranças e legados. Venda ou arrendamento de bens imóveis, juros de contas de depósito e a remuneração de outras aplicações financeiras, saldos de contas de gerência dos anos anteriores, o produto de taxas, emolumentos, coimas e etc., empréstimos contraídos, as receitas provenientes de contrato e financiamento plurianual celebradas com o Estado e outras receitas. Né? Então, quais são as medidas que as universidades acabam por adotar? Né? Que essa reformulação levou. Primeiro, o aumento do número de alunos por turma, porque, como eles pagam, essa é uma fonte de renda. Então, aumentou o número de alunos por turma. Diminuição da carga horária por meio de reformas curriculares. Aumenta o número de alunos, mas isso não significa que aumenta a carga horária. Porque com o processo de Bolonha, a gente tem uma otimização da graduação, que é concluída em 2, 3 anos, e cabe ao aluno, como protagonista, porque essa é a ênfase do processo de Bolonha, assumir a responsabilidade por suas atividades. Os professores são contratados para serem professores, sala de aula, né, exercer atividade de ensino, as atividades de tutoria para as atividades em que os alunos sejam responsáveis, para essas atividades esses professores não são remunerados, ou não são remunerados por todo o trabalho que fazem. Então, são feitas, encaminhadas atividades, por exemplo, uma listagem de livros que os estudantes terão que ler ao longo daquele semestre e apresentar resumo, síntese, por aí vai. Essas atividades são feitas pelo próprio aluno, no esforço do aluno, pode ser acompanhada por professores. Isso desonera o professor de ter que estar em sala de aula e libera que o professor esteja vendendo os seus serviços mundo afora. Né? E mundo afora é mundo afora. Quando eu falo mundo afora, eu vou explicar do que eu estou falando. Agrupamento de escolas e fusão de agrupamentos já existentes. Quando eu estava saindo de lá, em 2015, havia a proposição da criação de consórcios entre universidades. Então, as universidades que não estavam conseguindo lucrar muito, captar muito recurso, lucrar não, porque não se fala de lucro, né? Mas captar recursos e que não estavam conseguindo se sustentar, leve-se em consideração que há um nível de desistência por conta da crise em torno de 40%. Então, em torno de 40% dos estudantes não estavam mais frequentando, a maior parte eram de estudantes internacionais. Né? O programa Ciências Sem Fronteira fortaleceu bastante naquele momento. Muita gente indo estudar em Portugal, você parecia, no campus em que eu fiquei, em Braga, você tinha de todas as nacionalidades, todas que você possa imaginar. Era uma pluralidade enorme de estudantes, né? E poucos portugueses mesmo, porque eles já não tinham mais condições de permanecer, de acessar e permanecer.
Então, algumas universidades não conseguiam essa proeza. E por não conseguirem, estavam na falência. Né? Eu lembro de uma reunião que um diretor falou: eu não consigo entender que uma universidade pública esteja à falência. E que seja esse o termo utilizado. Né? Então, quando algumas dessas universidades, né, a de Altos Montes, algumas universidades estavam em situação precária, foi proposta a criação de consórcios. Então, elas trabalhariam um consórcio, em que, por exemplo, não tem um aluno suficiente para compor uma turma que é necessária para cálculo. E aí a gente junta, os estudantes têm que ir lá para o campus do Minho, mesmo que ele seja estudante do Porto, ele vai ter que ir no consórcio, no caso aí é o Consórcio Norte, na época que estava sendo criado, das universidades do Norte, para assistir e compor estudantes de todas as universidades. Ações coletivas, vamos otimizar a utilização do espaço físico, a utilização dos professores. Então, o professor ele pode ser lotado em uma universidade, mas ele pode ter que circular pelas demais universidades e demais campos para poder atender a esse novo consórcio. Então, existiam as fusões e esses agrupamentos. Tá? Eu confesso que não acompanhei o processo, era uma coisa que estava se iniciando, e no colegiado que eu participei, eles também discutiram e viram isso, muitos deles, como muito promissor. Era uma oportunidade maravilhosa, em que, juntando forças, essas universidades poderiam se salvar e resolver o problema econômico do país. Muito bem. Diminuição do número de professores contratados a termo, que seriam professores não efetivos, que eram contratados por recibos verdes, né, como eles chamam, contratados a termo, ou professores substitutos, ou voluntários, muitos voluntários, ou estudantes da pós-graduação, muitos doutores ou fazendo pós-doutorado que acabavam por lecionar e assumir disciplinas, um grande hibridismo nas formas de contratação. Né? Você tem uma hierarquização entre os professores muito acentuada. Então, você tem professores catedráticos, que são deuses, e você vai ter professores completamente precarizados em situações de congelamento. Todos eles, né, na época, estavam com congelamento salarial há mais de 10 anos, e não só congelamento salarial, redução salarial. Eles começaram a perder dinheiro. Eu queria chamar a atenção em relação a esse financiamento para o seguinte: não cabe ao Estado o pagamento de salários. Então, as universidades, os professores precisam se esforçar, captar recursos, não para que, ao contrário do que muitos pensam, olha, vou fazer consultoria, vou ganhar um dinheiro extra, salário de professor não está dando, muitos imaginam que seria essa a solução. Foi no início, depois não. Depois ou você paga com seu dinheiro, né, o seu trabalho que não vai para você, vai para o centro, para o instituto, para o departamento, ele é distribuído, você paga a luz. Porque se não pagar a luz, a gente vai fechar a universidade mais cedo, porque não dá, é muito frio, não dá para ligar o aquecedor. Teve situação relatada para mim de que a universidade teve que escolher entre pagar a luz ou pagar o salário dos funcionários. Então, esse 40%, 50% do Estado, mais a captação de recursos feitas externamente, é utilizada também para pagamento de salários. Então, os professores hoje, naquilo que eles lá, que seria o equivalente para a gente, a extensão, lá é prestação de serviços. Tá? O termo é esse. Prestação de serviço foi se tornando obrigatória. Não é mais uma questão, eu faço extensão. Eu queria chamar a atenção, não sei se eu com as minhas pulgas, também, não sei se vocês estão acompanhando aí uma recomendação de aumento da carga horária de extensão, inclusive incluindo na grade, né? Aumentando a carga horária de extensão, 10%. Eu não sei se pode ter alguma relação com essa questão, porque a extensão lá não tem mais esse caráter de se voltar. Alguns professores até, né, eu tive contato com alguns professores que falaram, não, eu vou às escolas públicas, eu continuo ainda exercendo algumas atividades. Mas, via de regra, a extensão é utilizada para arrecadação de fundos, de arrecadação de dinheiro. Então, com o tempo, ela se tornou obrigatória. Você pode ser avaliado você pode não, eles são avaliados pelo que eles captam. Não mais pelo qual que produzem ou pela avaliação das atividades acadêmicas, mas dos recursos que eles acabam angariando. O meu tempo está finalizando. Eu só queria chamar a atenção, eu queria ler para vocês aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Mostra o tempo acabando, a gente fica nervoso, né? Já não sabe mais o que fala. Então, com o tempo, as prestações de serviços, que são a extensão, se tornaram obrigatórias para garantir pagamento salarial. Não há bônus para os professores envolvidos nas referidas atividades.
Ou seja, ele precisa arrecadar o dinheiro para levar para a universidade, inclusive para conseguir novos professores para a universidade. O Instituto de Educação da Universidade do Minho, que foi onde eu fiquei mais instalada e que meu co-orientador pertencia e tudo mais, eles fizeram um convênio com a universidade, né, com o governo de Timor-Leste. E eles precisavam ir lá e oferecer uma série de turmas de curso para pós-graduação. E a minha pergunta é, nossa, vai no Timor-Leste, deve receber o valor. Não recebe. Eles recebem a passagem, a hospedagem, a alimentação, isso sim, está garantido. Mas o dinheiro vai diretamente para a universidade. E eles levam 3 dias viajando, mais uma semana lá e retornam. Há uma tensão entre os colegas para saber quem vai dessa vez, quem adoece indo, quem não está disposto a ir, mas todos são obrigados. Aquilo que inicialmente seria, né, uma arrecadação, que muitos colegas, né, realizam, outras atividades externas, elas com o tempo deixaram de ser opcionais. Então elas passam a ser a fonte de garantia de renda destas instituições. E outros serviços, né? Então, eu queria ler para vocês, só um minutinho. O relato. Na pesquisa, assim, no momento que eu estive lá, eu participei de várias atividades. Eu me envolvi completamente. Eu me fiz passar por repórter, para participar de uma reunião lá dos reitores reitores de Portugal e da Espanha. Eu participei de reuniões de departamento, participei de reuniões de colegiado, fiz 12 entrevistas, entrevistei sindicalistas, fui aos sindicatos, professores das 3 categorias e participei de uma reunião de departamento. Fui autorizada, porque não é liberado, não é público, mas eu queria transcrever o que eu escrevi a respeito dessa reunião que eu participei. Apresentarei em breve uma breve descrição de uma reunião departamental da qual participei em uma instituição de ensino superior portuguesa. Entre os pontos de pauta constava a participação do presidente do Instituto a fim de esclarecer os critérios utilizados para a distribuição do orçamento entre os departamentos. Na reunião que aconteceu, na reunião que antecedeu, na reunião anterior, o diretor de orçamento do departamento havia apresentado um orçamento que foi destinado a eles e os professores não concordaram. Então, eles solicitaram que o presidente do Instituto fosse e esclarecesse para eles por que eles receberiam tão pouco para o ano letivo seguinte. O diretor do departamento esclareceu e eles disseram, né, como ponto de pauta, o diretor do departamento solicitou a aprovação do orçamento do departamento, porém os professores não o aprovaram por considerá-lo muito exíguo e porque não haviam compreendido os critérios utilizados na elaboração do mesmo. Não se pode aprovar isto sem saber o que está por trás, diz um professor. O diretor do departamento esclareceu que se os professores não aprovassem o orçamento, ele não teria permissão de liberar nenhum valor para as necessidades do departamento no ano letivo seguinte. Mais uma vez, houve a manifestação da insatisfação por parte dos professores. Não sei para que vamos aprovar um orçamento que já vem aprovado. Após esse episódio, depois da discussão de outros pontos de pauta, o presidente do Instituto entrou na sala para apresentar o orçamento, conforme a solicitação desse departamento. Durante 1 hora e 10 minutos, ele explicou as fórmulas utilizadas para a distribuição dos valores, considerando que o orçamento era dividido em 30% para o Instituto, 30% para o departamento, 40% para o centro. Em seguida, procurou explicar termos e conceitos como plafond, que significa o nível máximo, teto do orçamento que se pode gastar, AF, que ninguém soube definir, ninguém sabia o que explicava, nem ele, nem o diretor, nem ninguém, por se tratar de uma terminologia nova, mas que representa centro de custos do departamento e que era administrado, tinha um administrador que fazia esse cálculo, e eles não entendiam como esse cálculo era feito. ETI, que é o docente por tempo integral, entre outras rubricas e tabelas que foram consideradas confusas pelos presentes. Um professor diz, isso está para o nebuloso. O presidente explicou que o orçamento era flexível. Eu chamo a isso de orçamento rolante, é flexível. Ao que foi respondido por um professor, olha, desculpa lá, mas esse orçamento não é rolante, é enrolante. Após a tentativa de esclarecer as dúvidas e justificar a escassez dos recursos, o presidente do Instituto afirmou que, apesar do grande esforço daquele departamento em aumentar o número de alunos,
se apresentando como departamento do Instituto que mais aumentou o número de alunos nos últimos tempos, se uma vaga para professor catedrático fosse liberada para o Instituto, o professor catedrático seria titular, equivalente ao nosso. Ela não poderia ser destinado a este departamento, tendo em vista, ainda assim, o não alcance das metas financeiras estabelecidas. A essa afirmação seguiu-se este pequeno diálogo entre o presidente do Instituto e um dos professores do departamento. O professor diz: eu fico muito preocupado que o presidente do Instituto dizer a vaga de catedrático vai para outro departamento. Foi dito que este departamento foi o que mais aumentou em número de alunos. O presidente diz: e louvo este esforço. O professor diz: queremos saber quem mais cresceu no Instituto para merecer esses ETs. O presidente diz: esse departamento precisa aumentar ainda mais o número de alunos. O professor diz: os professores se questionam se vale a pena tanto esforço, tendo em vista que tem que aumentar sempre o número de alunos, cursos e mais cursos, disciplinas e mais alunos a menos. O departamento vai ter que fazer reflexão sobre a relação custo-benefício, se o esforço que temos feito não der nenhum resultado. O presidente diz: são estas regras que eu tenho que conviver e eu tenho que conviver com elas. Elas são as regras das suas escolas. O relato dessa reunião, entremeado com as falas dos participantes, possui uma função meramente ilustrativa sobre o estado de angústia em que se encontram os docentes com a falta de financiamento das instituições públicas. Essa angústia se traduz no reconhecimento de que, apesar de todo o esforço que eles têm feito para conquistar mais alunos, estabelecer parcerias, desenvolver projetos, entre outras alternativas de angariação de recursos, não conseguem garantir condições mínimas para o bom funcionamento de seu departamento. Ficou claro que, apesar de terem apresentado os melhores resultados na atração de alunos entre departamentos do Instituto, as equações matemáticas, cujas decifrações estão sob a responsabilidade do administrador da universidade, os penaliza com a não atribuição de vagas docentes. Aliás, neste caso, tratava-se de uma suposta liberação da vaga docente, pois não há previsão em curto espaço de tempo de que tal liberação venha a ocorrer. Como bem esclareceu o presidente do Instituto, abre aspas, caso, abre aspas novamente, se houver, novamente aspas, quando houver a liberação de uma vaga de professor catedrático para o Instituto, o departamento, apesar de todo esforço, apesar de apresentar melhor performance, não será beneficiado com esta suposta e utópica vaga, porque regras, equações matemáticas de difícil decifração assim o definiram. Então, eu faço esse relato porque há uma ilusão de que a gente tem condições de competir, né? O que alguns autores chamam de pensamento mágico. Acreditar que o mercado vai ser capaz de dar conta de atender a essa necessidade. Considere que estamos em crise, né? Não temos nenhum desenvolvimento econômico entre empresas, seremos nós responsáveis por conseguir verbas suficientes nesse momento de crise para nossa manutenção. Eu vou citar também rapidamente, a Andréa vai falar melhor sobre a tese do José Renato, e que é sobre professores e empreendedores na UF, que de 79 a 2016, não é isso, André? De 79 a 2016, a UF só teve uma patente registrada. E aí a gente fica pensando, essa ideia mágica, que alguns autores chamam de pensamento esquizofrênico, ou universidade psicótica, de que o mercado vai solucionar o problema, de que o mercado tem condições de nos sustentar, é um pensamento mágico. Simplesmente uma ilusão. Queria ter boas notícias, né? Alguns falavam que estão sem esperança, mas em considerando uma certa semelhança com o quadro de Portugal, eu acho que a gente precisa cuidar. Então aqui tem um diferencial. Uma das características que mais me chamou a atenção foi a passividade e a falta de mobilização dos docentes de Portugal. Isso é um registro muito claro. Eles não fazem greve, eles não se veem como trabalhadores comuns, eles tentam resolver os problemas numa lógica muito individualizada, não creem no movimento docente como possibilidade de reversão do quadro dramático em que eles se encontram. Eu acho que nesse sentido nós temos muita diferença em relação a eles. Boa tarde, obrigada. Super obrigada, Catarina. Então, agora eu passo a palavra para a Andréa Araújo do Vale. Eu esqueci de falar o título da sua palestra, não sei. Mas agora a Andréa vai falar sobre futuros e financiarização. Boa tarde a todos, a todas.
que estão ou que estão assistindo, né? Esse negócio de filmar. Fico nervosa, mas vamos lá. Eu queria começar estabelecendo algumas premissas, né? Primeiro que eu vou fazer uma análise preliminar daquilo que está no Futurice e que se relaciona sobremaneira a isso que eu estou chamando de processo de acumulação capitalista com predominância financeira, né? O que o Futurice, né, traz para a gente nesse sentido em termos de novidade, né? O que a partir de uma articulação nova de elementos antigos, né, aparece como novidade. A segunda, então, portanto, fala que é uma análise preliminar, ainda bastante preliminar. A gente ainda precisa investigar mais coletivamente, né, o Futurice, até porque é um documento em si mesmo complicado, né? Um projeto apresentado pelo governo e o modo como o governo apresentou esse projeto já são complicados em si mesmo, né? Essa linguagem dos negócios, aquele PPT, aquele PowerPoint, né, apresentado, aquela apresentação que é uma mistura de TED Talk com programação neurolinguística, né, e palestra motivacional empresarial, né, são elementos, né, que nos ajudam a compreender, né, a natureza do Futurice. Eu queria, então, esclarecer aqui algumas premissas que eu vou adotar para poder pensar, que eu tenho adotado para poder pensar o Futurice. Primeiro, que o Futurice articula no novo patamar processos que são distintos de privatização, de mercadorização e de empresariamento da educação superior. A gente, às vezes, trata uma coisa como se fosse a outra. A gente trata como privatização o que é mercantilização, aquilo que é empresariamento, a gente mistura um pouco esses três processos. No entanto, eles são distintos. O que é privatizar? Particularizar algo que é universal ou geral. O que é mercantilizar nesse sentido? Mercadorizar, transformar a educação em mercadoria, né? E o que é empresariar? Introduzir uma gestão, uma organização empresarial nos processos nas instituições educacionais. O Futurice faz isso, faz essas três coisas num novo patamar, né? E faz isso resgatando alguns processos que já estão postos, né, no pensamento, na lógica neoliberal, mas elevando isso a um patamar financiarizado. Então, eu queria primeiro partir desse pressuposto, tá? Eu trabalho com as três questões, privatização, mercantilização e empresariamento, mas entendendo-os como processos distintos, embora muito complementares e que acontecem concomitantemente. A outra questão é apontar que o Futurice ele vai corresponder, em alguma medida, a um terceiro momento de privatização, mercantilização e empresariamento da educação superior no Brasil, né? Quais seriam os dois momentos anteriores? A gente tem um momento da ditadura empresarial militar, que, por um lado, né, criou um setor privado de caráter mercantil, ainda que sob o predomínio de empresas familiares, sob o guarda-chuva do fundo público, com as figuras, né, da filantropia e da utilidade pública, federal, estadual e municipal, ou seja, essas empresas educacionais que apareceram, né, no universo da ditadura empresarial militar, elas vão crescer e vão crescer largamente em termos de número de matrículas. É na ditadura militar que se inverte a proporção entre predominância de matrículas no setor público e no setor privado. Até 64, o setor público é predominante. Em 74, o setor privado é predominante em termos de número de matrículas, né? Essas empresas aparecem sob o guarda-chuva da utilidade pública, da filantropia, ao mesmo tempo que se impõem às instituições públicas aquilo que a gente chama de modernização conservadora, né? Ou seja, um processo de modernização que traz traços de manutenção de um lugar subalterno na divisão internacional do trabalho, especialmente na divisão internacional do trabalho científico. Se, por um lado, né, a gente vai ter os expurgos, as perseguições, né, da ditadura empresarial militar, do outro lado a gente vai ter a montagem de um certo parque científico-tecnológico adequado ao lugar que o Brasil ocupa nessa divisão internacional do trabalho, né? Ou seja, esse lugar dependente, né? Como a Simone veio mostrando para a gente na semana passada, na quinta-feira. O segundo momento é a década de 90. E a década de 90 ela vai fazer, né, esse movimento de privatização, de mercantilização e de empresariamento num novo patamar, com expansão de vagas, de matrículas, de cursos e de instituições privadas, né, ampliando o caráter claramente mercantil da educação, assumindo, inclusive, no plano legislativo, a ideia de que a educação pode ser oferecida com caráter lucrativo, né?
chancelando o EAD como grande estratégia, apresentado então como modalidade. Então hoje a gente encara nos documentos oficiais, inclusive do próprio Ministério da Educação e do próprio INEP, a ideia de que a educação à distância é uma modalidade equivalente à presencial, né? Quando na verdade se trata de uma imensa estratégia de quê? De privatização e obviamente de mercantilização da educação superior, né? Somado obviamente ao imenso estrangulamento financeiro das IFES, né? A década de 90 é marcada pelo estrangulamento de pessoal, pelo estrangulamento orçamentário das instituições federais de educação superior, o que criou um caos imenso que essas instituições privadas, né, aproveitaram para crescer, oferecendo, né, cursos de aquilo que a gente chama da diversificação dos cursos, cursos de curta duração, né, cursos de maior duração, oferecendo, ampliando o número de campos, né, e se interiorizando não só na cidade do Rio de Janeiro ou em outras capitais, mas também, né, no país, enfim. E o terceiro momento, eu demarco esse momento, e veja, eu não estou fazendo uma demarcação por governo, estou fazendo uma demarcação por momento, pelo grau em que essa mercantilização ela muda de qualidade, que essa privatização muda de qualidade, que esse empresariamento muda de qualidade. E esse terceiro momento acontece em meados dos anos 2000. Por que ele acontece em meados dos anos 2000? Porque ele acontece imensamente lastreado, né, no fundo público. E aí o que a gente tem nesse terceiro momento, marcadamente nos anos 2000? Programas de incentivo fiscal tributário para essas instituições, para as instituições privadas, ProUni, FIES, né, em larga escala, que, vejam, abriram caminho para que essas instituições pudessem abrir mão da tal da filantropia. A maior parte das instituições que se constituiu como de utilidade pública ou filantrópica só abandona a filantropia quando adere ao ProUni. Por quê? Porque o ProUni permite que elas mantenham, por exemplo, a isenção de imposto de renda de pessoas jurídicas, daquilo que advém das suas atividades de ensino de graduação. Então, elas vejam, elas esperam o ProUni, elas demandam o ProUni, se dirigindo ao Ministério da Educação, com a qual tem uma parceria bastante próxima, basta a gente observar os documentos e a agenda, né, das entidades sindicais de defesa desse ensino superior privado, né? A gente olha, por exemplo, o Fórum das Entidades Representativas do Setor Particular, a gente fica apavorado. Tem grupo de trabalho com o ministro quase de 15 em 15 dias. O ministro abre os encontros, inclusive, né, o atual ministro abriu o último encontro 2 meses atrás, do Fórum das Entidades Representativas do Setor Privado. Ele abriu o encontro, fez a palestra inaugural. Ou seja, a gente tem aí, então, a larga presença do recurso público, né, do fundo público, vindo pela via da isenção fiscal tributária, pela via do FIES, e temos, no caso, né, do setor público, a gente tem um movimento de expansão que sabemos, importante, mas um movimento de expansão sem a efetiva contrapartida financeira. Qual seja, uma contrapartida financeira permanente e capaz de dar conta do tanto que nós expandimos, né? Sabemos disso. Ou seja, o que a gente vai ter nesse novo momento? Por que eu estou demarcando aí por volta de meados, né, da primeira década do século XXI, né, esse terceiro momento? Porque a gente tem um outro momento da centralização e da concentração de capital aliado ao processo de financiarização. Por quê? Porque as grandes instituições, os grandes conglomerados que se forjaram nos anos 90 vão abrir capital em bolsa de valores, né? Ou seja, vão participar exatamente da festa do capital portador de juros, do capital fictício, né? Por que eu defendo a expressão financiarização da educação superior e não financiarização da economia da educação superior? Porque não é um processo meramente econômico. Se a base teórico-metodológica do materialismo está certa, aquilo que acontece do ponto de vista econômico invade a totalidade da vida, não é isso? Muda a natureza do próprio processo pedagógico. Quando a gente fala de empresariar, de mercantilizar e de privatizar, muda a orientação do processo pedagógico em si, muda a natureza da pesquisa, muda a natureza da extensão, muda a natureza do ensino. Ou seja, há uma transformação qualitativa daquilo que acontece, né, dos conteúdos ensinados, da forma de apresentar esses conteúdos, do uso de determinados recursos
que vai se manifestar de modo diverso, obviamente, no setor público e no setor privado, mas a gente vai ter aí alguns pontos em comum. Tudo bem? Então, por que eu entendo? O Futurice é o programa do governo, deste governo, que tem como objetivo, no limite, a negação do direito à educação e o desfinanciamento das nossas instituições federais. É esse o horizonte, né? Ou seja, a desresponsabilização do Estado pelo financiamento direto das nossas instituições, como sendo o programa correspondente a esse outro momento da educação superior, na qual a gente tem, portanto, né, no setor privado, uma lógica extremamente financiarizada e hegemônica que pauta a política educacional em larga escala. Então, eu queria partir desse pressuposto que a gente, ou seja, o Futurice é o programa que vai tentar levar, né, o setor público nesse caminho já mais financiarizado. Observando o projeto de lei, né, do Futurice, eu queria ressaltar algumas ideias. Já até apareceram aqui na semana passada, a Catarina hoje já tocou nelas. Primeiro, desenhar um programa sem conversar com as IFES. Daí alguns absurdos que tem aqui no programa, né? A gente vai ver algumas coisas, parece coisa de quem não conhece mesmo as nossas instituições federais, né? Mas também entendo o seguinte: se não conversou com a gente, conversou com alguém, portanto, com quem conversou. Com quem o Entraub, com quem Paulo Guedes, com quem, né, esse governo está conversando. E a gente sabe que está conversando com a finança, não está conversando nem sequer, digamos, muito pertinho com a indústria, não. Está conversando com o capital, digamos, diretamente produtivo. Está conversando com a finança. Eles estão montando um modelo econômico extremamente recessivo e baseado num alinhamento incondicional à acumulação com predominância financeira capitaneada pelos Estados Unidos. Por isso, esse alinhamento, né, tão mais direto, tão unipolar com a política norte-americana. Essa semana, já no finalzinho da semana passada, o governo Bolsonaro liberou de imposto de importação mais de 270 produtos, de bens de capital a bens, né, de consumo duráveis, a bens de informática. Ou seja, qual é a indústria, o complexo industrial para o qual a tal da inovação vai se produzir, a pesquisa vai se produzir. Né? Fica aí já com uma questão, ou seja, com quem que eles conversaram para montar o Futurice? Com a conversa com essa predominância financeira, ou seja, com essa fração da classe burguesa que hegemoniza esse bloco histórico. Né? A segunda ideia, ou seja, isso revela, né, na verdade, duas coisas: o caráter autoritário desse governo e, ao mesmo tempo, com quem ele está conversando. O fato de não ter conversado conosco aponta para com quem, e com esse projeto aponta para com quem conversou. A outra questão que eu acho que é importante é que o Futurice, ele cristaliza, ele tenta, digamos, terminar o debate sobre a ressignificação do conceito de autonomia universitária, transformando, né, a radicalização da ideia de que a autonomia universitária é ser capaz de arrecadar seus próprios recursos. Nesse sentido, o programa podia chamar Vire-se. Porque é isso, vire-se, né? Ou seja, nós não vamos bancar na universidade pública. Lembro de algo muito importante. A apresentação do Futurice foi precedida por um seminário realizado no IPEA, né, no qual se discutiu as alternativas de financiamento da educação superior brasileira. Esse debate foi feito pelo governo, pelo IPEA, junto, né, com um órgão, né, da educação australiana, né, uma espécie de secretaria de educação do governo australiano, e trouxe, né, um documento central. Eu li esse documento, quero voltar a ler com mais atenção, mas esse documento central faz dois diagnósticos. O primeiro, o problema do orçamento das universidades federais é pessoal. Nós, né? Claro que nós somos o problema, ou seja, o orçamento está sobrecarregado com despesas obrigatórias de pessoal, e por isso não sobra para custeio, entenderam? Não sobra para investimento, nem para custeio, nem para capital, né? Não sobra para investimento. 2, como é que a gente resolve isso? Tem um problema no meio do caminho chamado emenda 95.
Não dá para resolver a maneira antiga das fundações, porque tudo que entra pela via da fundação é considerado parte do orçamento e, portanto, bate no teto. Mesmo que as fundações conseguissem arrecadar recursos próprios que excedessem em muito aquilo necessário, esse excedente não pode ser utilizado porque estamos com orçamento congelado. Logo, temos que encontrar uma saída. Lá no seminário, a saída era pensar um modelo de financiamento pelo estudante. Aí apresentam 4 modelos, né? O norte-americano, obviamente, e aqui tem elementos dele, muitos elementos do modelo norte-americano de financiamento, tal do naming rights, do qual a gente vai falar daqui a pouco. Tem o modelo, né, alemão, que dizem que para nós não dá. É maravilhoso, educação pública financiada pelo Estado, sem mensalidade, mas para a economia alemã, para a nossa não é não, né? Ou seja, coloquem-se no seu lugar. Vocês, país de economia capitalista dependente, querendo ter uma universidade financiada pelo Estado. Não vai ser possível. O outro modelo é o chileno. Todo mundo já sabe, né? Um pouco da lógica do modelo chileno, mesmo após as reformas, né? O que acontece com o modelo chileno, que leva ao endividamento das famílias. E o outro, assim como o modelo norte-americano, embora o chileno seja mais palatável para a gente. E o outro, o modelo australiano, que implicaria uma amortização da dívida conforme aumenta o rendimento do egresso, né? Um modelo de financiamento com empréstimo, que vai abatendo, mas não abate de uma maneira tão agressiva. Que parecia ali naquele documento, né? Digamos, um modelo que indica o caminho. É óbvio que a gritaria foi imensa, né? A gritaria foi enorme. E talvez só por isso não esteja aqui no programa do Futurice. Mas veja, nessa lógica, cobrar mensalidade é só o passo posterior necessário. No sufocamento, no estrangulamento orçamentário que isso significa, não teremos muitas alternativas, não. No sentido de que a cobrança de mensalidade, algum tipo de mensalidade, vai passar a significar a sobrevivência básica da instituição. Foi o que a Catarina mostrou em Portugal, né? É a luz, a conta de luz, é a conta de água, né? Então, acho que esse elemento é importante, né? Esse caráter do Futurice como o plano, o programa, né, que ressignifica definitivamente a noção de autonomia universitária, inclusive de maneira inconstitucional, porque não é isso que a Constituição decide. Esse ponto é um ponto de enfrentamento importante. A gente tem autonomia de gestão financeira e não autonomia para captar recurso. Não é vire-se. A Constituição não diz para as universidades federais vire-se, né? Outro problema que é um vício que vem, né, se alastrando desde a década de 90, desenhar política educacional a partir de programa. Programa isso, programa aquilo, programa isso, programa reúne, programa Futurice, né? E algo que mal é um programa. Porque não tem vários elementos indefinidos. Por exemplo, prazo indeterminado, quem é o comitê gestor, quem é que vai fazer parte desse comitê gestor, qual é a composição. Não está lá, não está dado. Tudo bem? Ou seja, delineia a política. A gente tem um Plano Nacional de Educação que não dialoga com o Futurice, entende? Pelo menos não explicitamente, o Futurice não cita o Plano Nacional de Educação. Não cita. Não se refere, não faz menção. E tem um programa mal desenhado, muito mal desenhado, e não é à toa, esse mal desenhado tem uma razão, porque isso que ele cala é importante, isso que ele silencia, isso que ele não apresenta, que é importante, né? E que vai desenhar o futuro das nossas instituições universitárias. Bom, se esse silenciamento, se essas ausências falam, o que elas falam? Do que elas falam? Dessa negação do direito à educação, por uma refuncionalização radical das universidades públicas. Uma vez aderindo ao Futurice, vão perder seu caráter público, né? É exatamente seu caráter público de direito social que vai ser colocado em jogo, né? Aderindo ou não. Porque ou adere e tenta não morrer à míngua, ou adere ou não adere e morre à míngua. A proposta do Futurice é clara, não virá o orçamento necessário para cobrir os gastos das instituições federais. Os cortes já estão dados, não é que eles vão acontecer para frente, eles já estão dados, né? Por isso, a velha estratégia para privatizar e empresariar. Estrangula e depois lança uma boia.
Quem quiser. Aí você vê uma boia, você tábua de salvação, né? A gente agarra nela com todas as forças. Acho que esse é um elemento perigoso do Futuris. E aí, por último, a ideia de que ele traz elementos anteriores que estão dados, as OS, os contratos de gestão, mas articulados numa nova qualidade, pela ausência do financiamento estatal, pela transformação do patrimônio atual e por vir das IFES em ativo financeiro. Acho que essa é uma jogada importante, não só das IFES, mas da União como um todo, em ativo financeiro, que vai abrir a porta para um processo de financiarização da educação superior como um todo e, portanto, afetar os processos de formação no âmbito das nossas instituições, né? Então, são assim, premissas que eu estou adotando a partir de uma leitura mais básica do Futuris. Onde é que a gente vê isso com muita clareza no Futuris? O tipo de modelo de governança que eles adotam. Né? Não é à toa que os 3 eixos começam com gestão, governança e empreendedorismo. A ideia de que o problema das nossas universidades é um problema de gestão, né? E a gestão é uma questão técnica, que deve ser, inclusive, tocada por aqueles que entendem do negócio. Esse negócio de professor que é gestor não serve. Politiza, perde muito tempo, conselho leva muito tempo, é muito democrático, ou seja, atravanca o progresso da nação, né? Como dizia minha mãe e minha avó. A ideia de que a gente precisa pensar essa noção de governança, ou seja, gestão é uma questão técnica que tem que ser resolvida tecnicamente, é um eixo central de reconfiguração das IFES, pela via da governança. E qual é a governança? Já não é mais só sequer aquela ideia de governança pura que vinha do plano diretor da reforma administrativa do Estado, né? Digamos, do léxico neoliberal, não. É a ideia de governança corporativa. É a governança, né, tal como ela se estabelece nas empresas capitalistas financiarizadas. E aí, eu vou ler aqui algumas ideias do código do IBC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, só para a gente ver como tem elementos do Futuris lá, ó. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa tem como princípios perpetuar o negócio. O Futuris se fala do plano de negócios das IFES. Melhorar a imagem institucional. Tem o trabalho de capitalização da imagem e da marca das instituições. Olha lá. Garantir desempenho acima da média do mercado. Quem está acima da média recebe mais recursos. Facilitar a entrada de investimentos. O Futuris está dizendo que a OS é para isso, de que ele se estrutura para isso, de que a OS é para isso, de que a sociedade de prestação de serviço, né, pode ser organizada nos departamentos. É para isso. Reduzir os conflitos de interesses e os conflitos familiares. Conflitos de interesse, esse negócio de departamento é cheio de conflitos de interesse, né? Vamos resolver isso num outro nível de gestão, com uma outra forma de governança. E garantir maior segurança quanto ao direito dos proprietários. Este último aspecto torna-se central na medida em que o mercado considera que a instituição praticante da governança corporativa apresenta menor risco ao investidor. Vejam, adotar princípios de governança e de uma governança que se desenha ao modo corporativo implica entender o Futuris como um eixo no qual a financiarização do patrimônio público está posta, qual seja a transformação desse patrimônio num ativo lucrativo, a partir do qual, em tese, a gente deveria extrair esses novos recursos, né? E aí, pegando aqui o plano do Futuris, o outro eixo é o empreendedorismo, né? Quer dizer, então, gestão técnica, governança de preferência no nível corporativo e digamos, no padrão mais alto da governança corporativa. A gente sabe, gente, que essa ideia de governança corporativa é um dos discursos mais falaciosos que existe, porque a ideia de governança corporativa ela serve para garantir o poder do acionista. Só que qual é o problema? A gente sabe que as empresas fraudam seus relatórios financeiros. A gente assistiu a 2008, né? Todo mundo assistiu a crise de 2008. Quanta fraude não tinha ali? Quanta maquiagem, né? Quanta obliteração de dados a gente não tem ali? Ou seja, esses princípios de governança corporativa servem, em tese, para orientar o investidor, o acionista institucional ou não,
no mercado, mas eles não se garantem aquilo que a gente está chamando, né, de compromisso ou controle social, tudo bem? Aquilo que a gente entende como princípios fundamentais da gestão democrática. O outro é o empreendedorismo, essa praga, né, que se alastra nas nossas universidades, na sociedade brasileira como um todo. A ideia do empreendedorismo, ela vem, né, no rescaldo da noção de empregabilidade da teoria do capital humano e das habilidades e competências. Qual seja, o que a gente precisa forjar? Um sujeito que não fique esperando nenhuma ação do Estado na sua direção, e muito menos a ideia de um emprego seguro e fixo e que seja capaz de empreender. Não é à toa que é o Sebrae, o principal polo irradiador, o principal intelectual, digamos, orgânico do empreendedorismo aqui no Brasil. Ou seja, que se volta para o quê? Para o pequeno negócio, para aquela pequena iniciativa, né? Exatamente daquele sujeito que não encontra colocação no mercado, né? E isso agora vem sendo, desde a década de 90, vem sendo colocado como a saída para o professor universitário, ou seja, diante da falta de recurso, empreenda as suas próprias condições de trabalho. E aí, essas próprias condições de trabalho podem ir, né, desde o edital para sua pesquisa, equipamento, até luz, papel higiênico, consertar o banheiro, construir prédio, né? Construir um prédiozinho, mas aí, é claro, usado de que maneira? Privativa, não é isso? Ou seja, empreender é ao mesmo tempo empresariar e privatizar, né? Num só golpe. Então, essa figura do empreendedorismo tem esse caráter, né? Importante. Pesquisa e inovação, a Simone já esgotou bastante, né, na semana passada, a discussão sobre pesquisa e inovação, esse deslocamento, né, da produção de ciência e tecnologia para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ela explorou bastante. Eu queria só pegar um elementozinho que nos diz respeito. Nessa mesma tese que a Catarina mencionou, a tese do Zé Renato, ele vai mostrar para a gente, foi uma tese defendida em 2015, né, Catarina, ainda? 2015, acho. 2016? Mas os dados são do ano de 2015, né? A gente fez a banca. O Zé Renato, ele levantou quanto que esse empreendedorismo todo mobilizado na UF, qual a quantidade de projetos, o que ele mobiliza, de onde vêm os recursos, né? Qual é o montante de recursos que capta e de onde vêm esses recursos. Primeira coisa que eu acho muito curiosa é que ele mostra que dos 335 projetos que a Fundação Euclides da Cunha, né, consegue organizar e gerenciar, 79 são relativos a pesquisa e projetos de extensão, enquanto 256 são cursos de especialização em MBAs pagos. Ou seja, a maior parte daquilo que a Fundação arrecada é curso pago. Tá? Disso que ela realmente arrecada, e aí eu vou pegar aqui o número que o Zé Renato dá, os projetos de pesquisa e extensão pagaram 6,9 milhões. Isso, do ponto de vista da produção de ciência, tecnologia de alto valor agregado, é nada. É nada. Isso aqui, a gente vai ver um naming rights de banheiro ganho nos Estados Unidos, né? Ele mostra, inclusive, que a maior parte daquilo que é arrecadado pela FEC vem da própria UF do Estado, e, além de tudo, é gasto para pagar bolsa para complementar salário de professor e de pesquisador, doutorandos, né? Enfim, pesquisadores associados. Ou seja, não entra dinheiro para a produção de ciência, tecnologia e inovação em larga escala, tal como, né, se desenha nos marcos de ciência e tecnologia, porque não é esse o nosso lugar. Na divisão internacional do trabalho, nós estamos não só numa economia em crise, mas numa economia que mergulha no processo de crise, que aponta para a crise, que aponta para o quê? Para a reprimarização e para a desindustrialização. Então vejam, esse papo do empreendedorismo, da pesquisa e da inovação serve para apontar o seguinte: meu amigo, se você quiser complementar o seu salário, nós vamos liberar. Agora, se vira.
vai procurar o caminho. E que caminho é esse? Pela via das OS, porque as fundações não podem, porque elas estão bloqueadas pela emenda constitucional, pela emenda constitucional 95, né? Então, eu queria pegar aqui alguns elementos do projeto do Futuris para a gente ver para pegar essa questão da financiarização. Primeiro, obviamente que a estipulação das OS não é um projeto novo, ou seja, dessa vez, veja que o plano não é nos transformar em OS, é para trazer para dentro da universidade uma série de organizações sociais que já existem e já atuam com ciência, tecnologia e inovação, trabalhando com esse quadro. Já tem nome, tem nome. Eu fui pesquisar algumas que já têm contrato com o Ministério da Educação e me esbarrei com uma que é a CGEE, trabalha exatamente com inovação para a educação, né? Processos inovadores na educação, produção de game. E se você for ver o quadro de societário, né, quem são os sócios, quem são, né, o conselho diretor dessa OS, a gente tem um quadro bastante esclarecedor. Olha lá, eu peguei aqui dessa OS, ou seja, essa entidade de direito privado que celebra contrato com o poder público a partir do qual ela pode receber recursos. Veja, a OS pode receber recurso público. Ela não é desenhada como um instrumento de captação de recurso privado. Ou seja, alguém está mentindo para alguém nessa história aqui. Eu peguei aqui o conselho da CGE, que nem é das piores, tá, gente? Tem pior. Quem tem representação? O CNA, os ruralistas. O MEC, o SEBRAE, a ABC, Ministério da Economia, a SBPC, o CNPq, o BNDES, a CNI, o Ministério de Ciência e Tecnologia, a FINEP. Esses são os membros natos dessa OS, ou seja, representantes que efetivamente representam os fundadores da OS, né? Quem é eleito? Amprotec, Confap, representantes dos associados, AMPEI, ou seja, órgãos ligados a quê? À própria estrutura do empreendedorismo, da ciência e tecnologia, nessa derivação empreendedorística, né? Com uma surpresa aqui, que tem até a presença do Diese. Confesso que tomei até um susto. Ou seja, essa nem é das piores, né? Mas imaginem o que não tem por aí, não só no Ministério da Educação, mas nos outros ministérios. Porque, vejam, por processo simplificado, sem chamamento público, você pode celebrar com contrato de gestão com qualquer OS que já esteja qualificada pelo MEC ou por qualquer outro ministério. Isso é importante. Quem vai ter que arcar com os custos da instalação da OS? A IFE, obviamente, né? Ou seja, a gente vai pagar a conta para trazer a OS para dentro das universidades. Não precisa que a gente vire OS. Para desfinanciar a universidade, não precisa que a gente vire OS. Basta, né, estabelecer, né, o teto da emenda constitucional 95. Agora, a gente que se vire, né, para captar os recursos. Chama atenção para o item da prestação de contas das OS. Deve ser feita de forma simplificada. Privilegiará resultados obtidos e deverá ser acompanhada de relatório de avaliação do resultado das aplicações dos recursos em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Ou seja, deve ser muito simples, apresentada de forma simplificada. Arrecadamos isso, gastamos com isso, arrecadamos isso, gastamos com isso, arrecadamos isso, gastamos com isso. Quando ele vai falar das competências da OS, há algo extremamente assustador, né? E é isso que eu estou indicando como um elemento de financiarização. Lá no artigo 4, tem um parágrafo 4 que diz: auxiliar na gestão patrimonial dos imóveis das IFES participantes. Pegaram? Ou seja, né, as OS precisam auxiliar a IFE a gerir seu patrimônio. Mas por que elas podem fazer isso? Porque lá na frente, a gente vai ver, né, no capítulo sobre fomento, no artigo 9º, parágrafo 8º, está lá estabelecido: fica o Ministério da Educação autorizado a doar condicionalmente bens imobiliários para as OS participantes do Futurice,
desde que a rentabilidade da gestão patrimonial seja vertida para as ações inseridas nos âmbitos das IFES. Vejam, o Ministério da Educação, um pouco antes, aqui no Futurice, ele vai receber cessão patrimonial da União. Ele recebe imóveis da União para ele gerir e criar o primeiro fundo, ou fundos, porque o texto vai do singular para o plural, fundos de investimento. Usar esses imóveis para a construção de fundos de investimento, ou seja, práticas especulativas. Especular com esses imóveis que derivariam do patrimônio da União, o que é um problema do ponto de vista do Código Civil. Bens públicos são inalienáveis quando pertencentes à União, Estado, municípios e autarquias, enquanto forem públicos. Ou seja, tem aí uma jogada importante. 2. Ai, meu Deus. Depois disso, a gente tem a doação desses bens imobiliários do Ministério da Educação para as OASs, que vão o quê? Receber esses bens imobiliários e integrá-los em fundos de investimento. De novo. Ou seja, transformá-los em ativos financeiros. A ser investido com o objetivo de preservar seu valor, gerar receita e fomentar as atividades de que trata o programa. Ou seja, é preciso transformar esse patrimônio imobiliário, né, em algo capaz de gerar dinheiro, qual seja a partir da lógica financeira. Né? Algo assustador. O terceiro fundo, vejam, a gente tem lido apenas uma, né? Então, o primeiro fundo, a União vai ceder imóveis para o Ministério da Educação e o Ministério vai poder investir em fundos. O segundo, o Ministério da Educação pode doar imóveis para as OASs, desde que elas usem o rendimento que elas adquirem com esse imóvel na manutenção das atividades de governança, empreendedorismo, pesquisa, nesses termos que a gente já viu. Terceiro fundo, né, que é importante, as instituições federais de educação superior vão construir o seu patrimônio imobiliário e oferecê-lo como fundo de investimento. Ou seja, o que a gente tem aqui em jogo, né? Não só a mudança da natureza do que é, né, autonomia financeira, mas uma forma de financiar suas atividades que não é só vender serviços, vender produtos, né? É vender ativos, é vender patrimônio, é transformar o seu patrimônio numa espécie de multiplicador de recurso. Agora vejam, se eu cotizo, né, o imóvel, imaginem quanto vale o patrimônio das nossas universidades federais. Imaginem quanto vale, por exemplo, mobiliariamente o campus Praia Vermelha da UFRJ. É claro que tem aquelas que não têm quase nada, né? Para não dizer nada, para financiarizar. Essas estão realmente lascadíssimas, né? Mas pensem a UFRJ, pensem a UNB, pensemos nós. O episódio do Morro do Graguatá, acho que já serve para esclarecer, né, o lugar da propriedade da terra, né? Nesse sentido, da propriedade imobiliária, nesse sentido, né? E, ao mesmo tempo, ao fazer isso, esse movimento de financiarização do patrimônio da universidade transforma o professor nesse sujeito empreendedor que, inclusive, apenas tem que dar aula. Ele pode fazer todo o resto, inclusive ganhar dinheiro, ou pela via da OAS, ou pela formação de uma sociedade específica no seu departamento, desde que ele mantenha suas aulas. Pode até ficar rico. Pode até, inclusive, ficar rico no processo, segundo disse o Sinistro, né? Então, é algo, acho que assustador. Para fechar, eu queria ressaltar alguns elementos também que estão aqui, que não vai dar tempo, mas, assim, o uso da tecnologia como economia de trabalho, introdução do trabalho morto versus trabalho vivo, no tal do centro de compartilhamento, né? Deixa eu pegar aqui o nome certinho, que eu sempre esqueço, gente, CSC. Centro de compartilhamento das atividades, ou seja, é um processo pelo qual as instituições privadas padronizaram seus processos administrativos. Elas contratam consultorias que as ajudam a padronizar o processo administrativo e a resposta utilizando sistemas tecnológicos. É um SEI super, hiper, ultra, né, o SEI, o Sistema de Informações, super, hiper, ultra avançado, né? E que serve como tecnologia poupadora de mão de obra, ao mesmo tempo que também serve como constância de controle, tá? Como instância de controle do docente e do movimento
docente, né? Isso é importante. E eles colocam coisas horrorosas, né? Códigos de autorregulação conhecidos pelo mercado, avaliação da satisfação dos alunos com professores e disciplina, porque avaliar é avaliar satisfação, percebe? É uma lógica de mercado mesmo, a linguagem do futuro é a linguagem corporativa, né? Propriamente dita. No limite, isso pode, inclusive, modalizar a nossa remuneração, por que não? Né? Nas instituições privadas, inclusive, já é assim. A remuneração do professor depende dessa modalização. Por último, eu queria esclarecer um pouco essa ideia do naming rights, essa ideia que eles tiraram dos Estados Unidos. Né? Com o sufocamento do financiamento público nas universidades americanas, públicas e privadas, qual foi a saída que muitas delas encontraram? Estabelecer concessão de direitos de nomear. Naming rights quer dizer concessão do direito de dar nome. Vender essas concessões, né? Para empresas, para pessoas físicas ou jurídicas, enfim, que passam a dar nome a um determinado espaço. Isso começa muito pela atividade esportiva, né? Pelas arenas de atividade esportiva, que ao mesmo tempo em que essas empresas dão o dinheiro e ganham o direito de dar nome àquele espaço, né? Elas também ganham, muitas vezes, contribuem para a construção daqueles mesmos espaços, dos prédios. Ou seja, foi uma forma que elas encontraram de fazer investimento de capital, utilizando para isso o nome das empresas. Então, né, as arenas esportivas nos Estados Unidos, as arenas universitárias, que são elas mesmas um grande negócio. A gente sabe que o esporte universitário nos Estados Unidos é um grande negócio que alimenta o esporte profissional, inclusive. Né? Foi o lugar por onde esse mecanismo entra. Então, assim, o estádio ganha o nome da GE Music Hall, sei lá, GE Stadium, e por aí vai. Só que o valor disso nos Estados Unidos é imenso. Cada naming right são 10 milhões, 20 milhões por um período X, né, determinado. Tem até banheiro, gente, nomeado por uma agência de publicidade. E a placa que nomeia diz: porque as melhores ideias aparecem nas situações mais inusitadas. Então, o banheiro, imagine o que não vai aparecer por aqui, de naming rights. Porque a gente não tem essa estrutura esportiva e muito menos essa estrutura predial. Quem vai querer dar prédio ao Bloco E? Dar nome ao prédio ao Bloco E? Vai reformar o Bloco E? O pior é que se propor a financiar a reforma do Bloco E, do jeito que vai a coisa, nessa loucura que a gente está vivendo, parece uma coisa ótima. Foi a saída que as universidades norte-americanas adotaram. Mas vejam, não para aí não. São as bolsas de estudo que ganham nomes empresariais. E vocês acham que uma bolsa de estudo financiada por uma determinada empresa ou doador, ela vai pesquisar o que ela quiser? Num capitalismo desenhado como o nosso, dependente? Os departamentos ganham nomes, as pessoas ganham patrocínio. Tem um filme, vou fechar aqui, tem um filme chamado The Corporation, não sei se vocês já viram a Corporação, o documentário. Com 1 minuto e 12 de filme tem uma cena que eu acho fantástica. São 2 garotos que se oferecem como espaço publicitário. E a empresa que os acolhe, que os patrocina, ou seja, naming rights. Eles, camiseta, boné, eles andam com a roupa, se comportam da maneira que a empresa patrocinadora quiser. E eles conseguem o patrocínio, e uma das coisas que a empresa faz é pagar a universidade deles. Vocês já pensaram a turma Real Beleza Dove? Eu já estou vendo. Quer dizer, aquilo que a Evelyn falou, eu já vi aquilo que a Evelyn falou, que não só aumenta a desigualdade dentro da instituição, né? Porque há elementos que não vão empreender recursos, há cursos, há questões, há problemas de pesquisa que não vão empreender recursos, mas vejo claramente a possibilidade de exploração disso, que é a diversidade e a questão identitária que está posta pelo capital hoje. Turma Real Beleza Dove, todas as mulheres são patrocinadas pela empresa que detém os direitos da Dove. Ganham produtos de beleza e, quem sabe, passagem grátis, ganham dinheiro da passagem para terminar seus cursos. E vai aparecer como que? Chuva, né, no deserto. Então, é óbvio que no nosso caso isso ganha contornos dramáticos e ridículos, porque só podia propor o naming rights no Brasil alguém que não conhece a universidade brasileira, não conhece a nossa realidade. Mas vejam,
não é muito complicado, não, porque o que vai restar nessa lógica de pesquisa, inovação, desenvolvimento e inovação no capitalismo dependente é a apologética do capital. Ou seja, a produção de um conhecimento que seja elogioso aos processos de capital, da sociabilidade burguesa em curso. Eu me lembro que no Inside Job, lá pelo final do filme, o cara mostra como é que os acadêmicos das maiores universidades norte-americanas produziram uma série de trabalhos pagos, consultorias, para elogiar a financiarização e a segurança de economias como a da Islândia, que em 2008 derrete. Né? Para elogiar a lógica da securitização, da cadeia de securitização dos títulos dos credit for, sei lá o quê. Né? Dos títulos hipotecários. Ou seja, o que vai sobrar para a gente nesse processo? O que a gente vai conseguir empreender? A apologética do status quo. Fazer esse tipo de trabalho de consultoria. Porque não vai ser produzir ciência e tecnologia. Muito menos crítica. É uma doutrinação. Só que é uma outra doutrinação. Né? Eu estou chamando isso da apologética do capital. Economia. Já pensou? A UF tem um estúdio de televisão chamado Estúdio Globo? A Globo dá nome ao estúdio? Porque, vejam, o IACS não terminou suas obras no Reúne. As obras estão paradas lá no campus do Caraguatá. Química, biologia, são áreas que, nesse sentido, né, colando esse programa ao qual, na minha leitura, a gente tem que resistir em bloco, porque isso aqui é a rapina do patrimônio imobiliário brasileiro. Né? Tem o submarino aqui, que não é só o patrimônio da universidade, é o patrimônio imobiliário brasileiro. A gente precisa recusá-lo na sua totalidade, não há nada salvável, né? Não dá para desmembrar e salvar alguma coisa, mas é algo que no horizonte se aponta como muito desenhado e algo que já está profundamente entranhado. Eu acho que uma parte da nossa luta é desentranhar essa lógica competitiva, ranqueada, produtivista, que nos assola. Porque só desmontando isso que a gente pode desmontar esse discurso empreendedor e de complementação salarial. Porque é disso que se trata. É aí que fala. É aí que a coisa fala. Dinheiro, money, money, money. Né? Bom, é isso. A gente guarda o resto do debate.